Tô aqui com o meu Supremão, Ômega Suprema, enchendo o pneu, fazendo o teste desse produto, ó. E realmente enche o pneu sem nem levantar no macaco. Isso é impressionante. Eu preciso dele aqui, ó. Tô no meio do mato aqui, tá vendo? E ele tá enchendo, ó. Tá vendo? Ó, não tem nada, não tem macaco, não tem nada. Ele tá enchendo. Tá vendo? Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar muito grande. Aí eu vou colocar ele cheio. Realmente superou minhas expectativas. Ó, 32 libras, o pneu tá cheio, sem necessidade de macaco nem nada. Pra mim, perfeito. Minha necessidade do momento foi concluída com êxito com esse aparelho. Muito bom.